Essa semana, uma blogueira que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Manucite, largou a faculdade. Eu soube desse assunto através dos pedreiros aqui da rua, porque óbvio que não se fala de outra coisa lá na obra. Por isso, eu vim aqui para reforçar um ponto que eu sempre bati na tecla com vocês. Me chamo Maurício Mendonça, ou Gato Sem Carisma se você preferir, e hoje eu vou ser bem direto. O vídeo de hoje não é nada mais nada menos que uma briga entre burgueses. Simples assim. E por que isso te interessa? Porque essa treta é um ótimo exemplo de como o ser humano sempre vai ser infeliz enquanto continuar medindo seu sucesso com a régua dos outros. Mas vamos contextualizar. Já viu aqueles vídeos que principalmente as mulheres fazem? Acordei 5 da manhã, comi torrada com mamão, li 2 livros, meditei, estudei, almocei, vivi 3 vezes o seu dia só na minha manhã. Eu admito que tenho um certo preconceito com esse tipo de conteúdo. Porque na teoria é interessante se expor dessa forma, vestindo aquela máscara de super-humano. Eu acho muito válido você fingir ser alguma coisa até acabar se tornando por hábito. Porém, eu não sou besta, esse pessoal não me engana. No papel, o público-alvo dessas blogueiras são mulheres que ainda não chegaram onde elas estão. E a ideia é postar vídeos que incentivem elas. Mas repito, eu não nasci ontem. Falando sério agora, a maioria das mulheres que eu conheço que acompanham esse tipo de conteúdo não ficam motivadas. Elas ficam frustradas. Algumas por inveja, outras por não conseguirem ser aquele super-humano que os vídeos desafiam elas a serem. E eu conheço muito bem algumas mulheres que chegaram até a desenvolver distúrbios. Eu tenho uma conhecida muito próxima que não deve pesar nem 60 quilos e treina 2 vezes ao dia, joga vôlei, pedala, trabalha e faz 2 faculdades. Ela nem tem massa muscular para sobreviver a uma doença que deixasse ela de cama e ainda assim o foco dela é o emagrecimento. Isso é um distúrbio. E quem eu culpo por isso? O grande rei da desinformação, o inimigo da concentração, a ratoeira digital do ser humano, o TikTok. Tanto lá quanto em outras redes sociais, existem vários influenciadores que gravam takes da vida deles e no final do dia compilam tudo fingindo que aquilo é a rotina diária deles todo santo dia. Eles abrem um livro, gravam um pouco e dizem que leram por horas. Gravam um take correndo e dizem que correram por horas. E assim sucessivamente. A maioria de vocês que acompanham o canal há muito tempo sabem que eu sou a favor do desenvolvimento pessoal. Mas um dos motivos de eu ter criado o Papo Sem Carisma foi arranjar uma forma de ser mais sincero com vocês. Aqui eu digo que se ontem eu postei um vídeo sobre como ser mais produtivo, hoje eu te digo que tá tudo bem falhar porque você não é uma máquina. Às vezes você tá triste, mas não porque tá sedentário. Óbvio que isso influencia, mas a atividade física não é a solução para todos os problemas, mesmo ajudando muito. Às vezes, vocês só querem ouvir alguma coisa no YouTube para distrair a cabeça, ou não se sentirem tão sozinhas em casa enquanto fazem alguma coisa. E é por isso que eu tô aqui. Na teoria, esses canais de motivação são ótimos, mas na prática, o ser humano também precisa de algo para relaxar de vez em quando. E eu sei o quanto é chato ter que pesquisar um canal para ouvir sobre coisas sérias e fazer outra pesquisa atrás de um conteúdo de lazer. Por isso eu tento mesclar os dois. Eu sou a melhor pessoa do mundo para fazer isso? Às vezes não. Mas eu gosto de fazer isso. E aqui entra um ponto muito interessante sobre a história da Manucite. Para quem não sabe, ela conciliava a faculdade de medicina com essa rotina de produtividade. E é complicado falar sobre isso porque é óbvio que ela tinha uma estrutura absurdamente forte antes de ser famosa. Ela ganhou um carro quando passou na faculdade, ela pode ficar sem trabalhar, ela teve o auxílio de um curso preparatório, ela já tinha muita condição mesmo antes de trabalhar com a internet. Enfim, essa semana ela gravou um vídeo dizendo que desistiu da medicina. Pra mim, isso não tem nada demais, porque particularmente, eu nunca fui uma pessoa que acredita em sonhos de carreira. Se tá te fazendo bem financeiramente e mentalmente, segue a vida. Eu nunca seria médico só pelo dinheiro, e eu nunca ficaria desempregado só pra conservar minha paz. Você tem que achar o que vale a pena pra você. Eu amo fazer animações, mas isso não é rentável, porque trabalhando fora, minha produção é tão lenta que eu literalmente pagaria pra trabalhar. Então eu animo por lazer, trabalho fora e gravo vídeos para esse canal. Isso não é nem um pouco fácil. Inclusive agora mesmo eu tô gravando atrasado para trabalhar. Sendo que hoje eu só trabalho e gravo. E não vai nem almoçar. E talvez eu nem vá almoçar mesmo, né? Realmente. Perdi o ponto. É a fome. Enfim, eu não lembro o que eu falei. Mas hoje eu só gravo e trabalho. Já teve uma época que eu só conseguia conciliar estudo e trabalho. E mais recentemente eu consegui conciliar academia com trabalho. Mas agora, por exemplo, eu não tô treinando. Daí surge uma pessoa querendo me vender que dá pra conciliar academia, trabalho, 2 faculdades e internet. Agora, vocês acham que se esse canal fosse mais rentável que meu trabalho atual, eu ficaria lá? Óbvio que não. Nem se fosse meu sonho trabalhar lá. Mas isso é pessoal de cada um. Agora, raciocina comigo. Essa Manucite tem empresa, patrocínios,
tem a renda dela no digital. O que é a medicina perto disso? Eu acompanho o canal de um médico que é youtuber de investimento, porque para ele a medicina já não estava valendo a pena. E é óbvio que a realidade deles é bem diferente da minha, por exemplo. Mas tem um detalhe nessa situação da Manucity que eu conheço na pele. Quando ela postou o vídeo de explicação com todos os detalhes, uma parte do público comemorou o fracasso dela. Porque quando você se propõe a ser algo bom diante da mídia e não consegue, as pessoas que não conseguem ser nem metade do que você é, vão te atacar e rir de você. Eu já cansei de tentar postar conteúdos educativos aqui no Gato Sem Carisma e receber comentário de hater tentando refutar a minha pesquisa. Eles estão em casa à toa sem o que fazer, daí quando vem um Zé Ninguém tentando ser alguma coisa, eles se sentem na obrigação de tentar diminuir aquilo, só para que eles não se sintam mal. Foi como eu disse no meu penúltimo vídeo, eu acho. Quando uma pessoa age com falta de educação com você, isso diz mais a respeito dela do que sobre você. Tô defendendo essa Manucity? Não. Óbvio que pra ela é fácil ter conquistado tanta coisa. Os pais dela já tinham. Mas eu vou atacar ela pra quê? Sei que eu já tô no meio do vídeo, mas vou soltar aqui o pronunciamento dela. E logo em seguida, um pronunciamento muito específico que prova que você pode ter tudo na vida. Mas enquanto você medir o seu sucesso com a régua dos outros, você vai ser infeliz. Fica com os cortes pra entender melhor a situação, que eu já volto com as considerações. Eu tô muito aliviada de poder trazer esse vídeo aqui pra vocês, porque com o alívio veio a superação do medo, e com a superação do medo veio a coragem, e com a coragem veio a Manu sonhadora. Eu amo servir, eu amo ajudar, e eu amo toda vez que alguém me para na rua e fala: Manu, você mudou minha vida. Toda mensagem que vocês me mandam de Manu, eu só entendi isso por causa de você. Manu, eu tive um encontro com Deus por causa de você. Enche meu olho de lágrima, porque é o meu propósito sendo atingido com excelência. Eu amo e eu entendo a responsabilidade disso. Quando eu era mais nova, eu achava que o servir, o ponto ápice do servir, era a medicina. E sim, a medicina é linda, a medicina é uma profissão maravilhosa, a medicina é uma profissão de guerreiros, porque fazendo medicina eu entendi o quanto você tem que se doar, muito mais do que por dinheiro, mas é uma maneira de você se doar por completo, para ajudar outras pessoas. E isso me encantava muito na medicina. Antes de entender se aquilo era realmente meu sonho, se o meu propósito de ajudar, de servir, de ser útil, seria materializado em medicina. Já entrei na medicina. Eu nunca parei pra pensar antes de entrar na medicina, porque eu tinha tanta confiança que era aquilo pra mim, que eu nunca nem refleti muito. Cresci a minha infância inteira com os meus pais sempre me estimulando: estuda que você consegue, Manu, você vai passar na federal. E sempre, sempre, sempre eu vi tanto isso, e eu acreditei tanto em mim, e realmente aconteceu. Passei em medicina na federal no UFRJ de primeira. E foi muito surreal. Só que ao mesmo tempo, quando eu entrei, quando eu vivi aquilo, eu não me enxerguei na profissão. Eu me enxerguei um pouco em algumas áreas, como nutrologia, e eu achei que essa sensação fosse passar com o tempo, e não passava, e não passava. Até que ano passado eu voltei pra igreja. E desde o final do ano passado, eu pedia muito pra Deus me mostrar a direção. E eu tinha até medo de olhar pra medicina e olhar pra mim e ver se eu gostava ou não. Porque eu tava tão imersa numa rotina tão cheia de coisa que dava pra levar, mas a que custo? No final do ano passado, eu terminei o semestre completamente exausta. Eu me refugiei muito na minha família e eu tava muito decidida a trancar o curso. Mas durante as férias eu descansei e falei: não, esse ano eu vou tentar de novo. E eu tentei, o primeiro semestre foi, e foi muito bem, foi um semestre que eu me dediquei bastante, vivi bastante a medicina, e agora comecei o quarto período, e agora começaram mais práticas. Eu via todo mundo apaixonado por medicina, e eu olhava pra dentro, e via eu cada vez mais distante de mim mesma. Eu nunca cheguei a falar aqui pra vocês: nossa, como eu amo medicina, como isso me faz realizada, porque sim, a minha rotina me tornava preenchida, eu me sentia muito feliz, mas pelas outras coisas que estavam ali. Eu amo ser influenciadora, eu amo influenciar as pessoas para coisas boas, eu amo ir contra esse movimento de negatividade que é tão grande, que vocês vão ver tanto aqui nos comentários. Eu amo, a minha vida é contra isso. Eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa capaz. E repetir isso para mim mesma, muitas vezes, olhando para a medicina, me fez ver que eu também sou capaz de mudar a rota. Eu falo tanto isso pra vocês, não tem problema mudar a rota. Só que quando eu olhava pra mim, eu morria de medo de mudar a minha. Nesse meio tempo, eu abri 5 empresas, saí de 2, entrei em mais uma. Eu amo empreender.
E eu amo agregar na vida das pessoas com isso. E com muita sessão de terapia, eu consegui entender que eu amo a área da saúde. Eu amo falar sobre saúde. Eu amo viver saúde, eu amo ser saudável. Eu amo ter isso dentro de mim. Mas talvez eu não ame tanto assim medicina, a ponto de deixar de viver o que eu amo por isso. Chame do que quiser. Desistência, larguei. Eu consigo me sentir em paz com essa decisão porque eu sei que eu vou ser muito feliz, contanto que aqui dentro esteja bem. Independente de status social, independente do exterior. Se o interior tá bem, é isso que importa. Dizer sim pra uma coisa é dizer não pra muitas outras. Só que eu tava dizendo não pra coisas que eu queria dizer sim. Quando eu dizia sim pra uma coisa que eu não tinha coragem de dizer não. E hoje eu olho pra mim e eu acho que eu tô sendo muito corajosa, muito ousada. Só que eu sou tão nova. Eu tenho tanto tempo pra errar. E eu tenho tanta confiança no meu potencial, tanto quanto qualquer um deveria ter de si próprio. Eu não sou melhor que ninguém. Na verdade, tem muita gente melhor do que eu por aí. Eu sou completamente normal. Bom, eu vou continuar na área da saúde. Vamos falar sobre saúde. E abrindo meu coração de verdade com vocês. Ano passado, eu tive uma experiência de quase morte, que toda vez que eu reflito sobre aquilo, eu fico com coragem de ser quem eu quiser ser. Porque eu me vi não estando viva pra fazer isso e eu não posso não fazer isso por mim. Eu sou muito privilegiada e eu posso escolher fazer aquilo que eu quero fazer. Eu posso escolher seguir os meus sonhos. E hoje eu escolho seguir esse sonho, de estar cada vez mais conectada com o meu propósito, de me entregar cada vez mais nisso. E fazer tudo que eu amo com muito amor. Porque eu amo o que eu faço. Então eu não poderia estar mais em paz com a minha decisão. E a vida é feita de mudanças. E eu sou prova disso. Porque eu mudei muito e sigo mudando. Eu tô muito animada para os próximos capítulos dessa jornada. Eu vou mostrar tudo pra vocês. A Manucity desistiu de medicina na UFRJ. O problema todo não é ela querer mudar de rota. O problema é o quanto isso dá um impacto de um choque de realidade que você fica, mano, eu fiz técnico de química 3 anos numa escola pública. E eu terminei ele mesmo não suportando química. Se eu não terminasse aquilo, eu não ia ter perspectiva nenhuma de futuro. A Manucity, pelo que eu um pouco entendi, ela só estudava, malhava, a rotina dela era essa. E ela não era moradora do Rio. Quando ela passou pra UFRJ, os pais dela deram um carro pra ela de presente. Ela morava num apartamento na zona sul do Rio. Eu sou estudante do ProUni, eu tenho bolsa de 100% pra cursar direito. Eu pego um trem, que leva mais ou menos umas 1h30, 2 horas, dependendo. Eu tenho aula às 7h50 na faculdade, eu tenho que sair de onde eu moro 4 horas da manhã. E eu moro no Rio. Pois então, rapaziada, realmente assim que funciona. O Brasil é muito desigual, infelizmente. Então, tipo assim, a questão é o quanto as faculdades federais são injustas, mano. Tipo assim, como é que bota uma pessoa dessa pra fazer? Gente, a menina tem tudo. Na faculdade federal eu também acho que não devia. Pra mim tinha que ser só a gente realmente que precisa. Se o cara é rico e tem uma renda suficiente pra pagar, é que pague. Viram o que eu disse? Briga de burguês. Eu tenho tudo, sou privilegiado, mas você tem mais que eu. Então eu não sou feliz. E lembra que eu falei sobre as pessoas comemorarem que ela fracassou? Essas pessoas ficaram felizes por ela não ser tão melhor do que elas assim. Mas pensa comigo, ela largou um salário de médico para viver de internet. Será que isso realmente é um retrocesso? Eu disse mais cedo que entendo bem o que é isso, porque nos últimos anos eu me dediquei muito à área da saúde. Aquilo era o que eu amava. Na época, me fazia muito bem. Mas a longo prazo, eu tinha outras aspirações. Coisas que hoje eu posso buscar sendo um simples vendedor. No momento, esse emprego é exatamente o que eu preciso, por 1000 motivos que nem vale a pena explicar nesse vídeo. Mas quando alguém da área da saúde me vê, me olha com um olhar de coitado, como se eu tivesse regredido na carreira. Sendo que eu estou exatamente onde eu quero e preciso estar. O meu erro, que nem foi meu, foi fazer as pessoas acreditarem que eu era um prodígio na área da saúde. Mas eu só era muito bom no que fazia. E eu só era muito bom no que fazia porque eu me dedicava. Assim como eu me dedico pra tudo que eu faço. Eu sempre friso que eu não sou melhor do que ninguém. Porque eu realmente não sou. Eu torço pelo sucesso das pessoas, quero o melhor pra elas. E se por acaso eu motivar algum de vocês, é lucro. E o mérito é todo seu, de ter clicado nesse vídeo e estar assistindo até aqui. Ouvindo o cara mais sem carisma do mundo falar sobre um assunto tão aleatório, quando você podia estar ouvindo qualquer outra coisa. Inclusive, parabéns por isso. Esse vídeo resposta da moça contra a Manucity, pra mim, não passa de inveja. Ela mesma diz que tem uma realidade boa, é privilegiada, quer se meter na vida da outra pessoa só porque, na visão dela, a pessoa deveria sofrer assim como ela sofre. Infelizmente, a felicidade incomoda. Há muitos anos, eu passei em arquitetura na federal da minha cidade, mas eu nunca tive coragem de contar isso pra minha mãe, porque quando me passaram a lista de materiais que eu precisava,
eu não tinha dinheiro para aquilo. Sem contar que a grade curricular não batia com a minha realidade. Eu não tenho condição de ficar sem trabalhar. Foi nessa época que eu percebi que faculdade federal não é coisa de pobre. Eu mesmo não conheço muita gente na minha realidade que faz faculdade federal. A pessoa mais ruim de vida, a pessoa que tem a vida mais ou menos, que faz federal dentro do meu ciclo de amizade, a mãe tem uma empresa e a pessoa só trabalha lá no dia que quer para sair para festa. Para cursar uma federal hoje, na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria das vezes você tem que abrir mão do emprego. E se eu abrir mão do emprego, eu morro. Foi de vez, morreu de quê? Desemprego. Vou morrer de fome. Não, morrer de desemprego. Cada um com a sua realidade. Infelizmente, eu não nasci com condições de viver isso. E tá tudo bem. Paguei meu curso com meu salário, estudei à noite, acordava 4 da manhã e chegava em casa meia-noite, e eu não desejo isso pra ninguém. Desde criança, o sentimento que eu mais admirava no ser humano era a empatia. As pessoas têm muita dificuldade de se colocar no lugar das outras na hora da luta, mas amam se comparar com as pessoas que têm uma realidade que elas nunca vão viver. Nunca é uma palavra forte também, né? Eu não agradeço por ser pobre, mas eu agradeço muito a Deus e aos meus pais pela minha educação. Eu trabalho com atendimento ao público. E é nítido pra mim que quanto mais dinheiro a pessoa tem, menor é a noção de realidade dela. Menos ela se importa com os outros. Então, se você tem uma boa condição, agradece e tenta ser uma pessoa melhor. E se você não tem, faz como eu. Tenta fazer 1% a mais do que você acha que consegue. O roteiro desse vídeo eu escrevi ontem, da hora que eu cheguei do trabalho, até as 3 da manhã. E hoje eu acordei cedo pra gravar e já faltam... Eu sou ruim de matemática. E faltam 13 minutos pra eu ter que tomar banho pra sair. Então eu não vou conseguir almoçar hoje. Esse é o meu 1% a mais. Tem gente que consegue gravar. Não é o meu caso. Então eu tenho que acordar mais cedo, dormir mais tarde, às vezes não comer, pra poder fazer um vídeo. Eu vou chorar por isso? Não, vou esperar que vocês me deixem rico. Me ajudem a comprar almoço. Tô vendendo... Como é que é? Tô latindo no quintal pra economizar cachorro. Enfim. Tenta fazer 1% a mais. Tenta ser um pouco melhor. E tenta ignorar muito dessas coisas que acontecem na internet, porque a internet é uma ótima ferramenta pra gente espalhar coisa boa, só que a maioria das pessoas prefere espalhar discurso de ódio. Muito obrigado por assistir até aqui, desculpem o tamanho do vídeo. Se você chegou até aqui, já curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui o que você achou de toda essa situação. E lembrando, me deixem rico, me deem uma oportunidade de provar pra vocês que o dinheiro não vai me corromper.